Senhor presidente, senhores vereadores, eu vou dar prosseguimento à leitura da auditoria realizada pelo Ministério da Previdência, em relatório conclusivo agora no mês de agosto, portanto, posterior ao encerramento da CPI da Previdência. E ao fazer isso, eu chamo a atenção da vereadora Mary e do vereador Orvino e da futura prefeita. Porque quem vai apurar o que de fato aconteceu na São José Previdência não é este prefeito. Este é um trabalho espinhoso, mas ele tem que ser feito, inclusive, para o ressarcimento do dinheiro que saiu do Fundo de Previdência do servidor municipal, que vai faltar no bolso do servidor daqui a 5, 10 anos. Nós nos deparamos na São José, na CPI, do transcorrer da CPI, é algo mais ou menos técnico, mas eu vou tentar exemplificar. Eu, quando vou ao banco, deposito meu dinheiro numa conta. Eu não entrego para o gerente, e o gerente deposita em qualquer conta. Quando eu vou comprar um título público, eu não trago esse título público para casa, ele fica no banco, ou na operadora. E esta operadora, este banco, é o custodiante. E junto ao Banco Central eu abro a conta Selic. Ora, tanto faz a operadora, se eu comprei com prejuízo, se eu comprei com lucro, o que interessa é quem é que custodia. Em que conta isso está registrado no Banco Central. E se isso tivesse sido feito, ninguém podia vender. Ninguém podia mexer nos títulos. E eis, senhores, o que diz a Previdência. A partir da última reunião do Conselho, o assunto custódia de títulos saiu em definitivo das pautas de reuniões da diretoria do Conselho Administrativo da São José Previdência. Percebe-se que o novo presidente da São José Previdência, ao assumir o cargo em janeiro de 2009, tomou ou já tinha tomado conhecimento de possível irregularidade na custódia dos títulos públicos na ordem de 28 milhões de reais que estava com a Átrio. De imediato, logo na primeira aparição, nas reuniões do Conselho, já anunciou sua intenção de fazê-lo por intermédio do Bradesco. Apesar do volume de recursos, então aplicados cerca de 29.227.632 reais. O gestor dos recursos, o senhor Silvio, cuidou de descartar. O senhor Silvio, já em 2009, tratou de descartar a necessidade de custódia dos títulos, alegando suposta decisão do Banco Central, que teria aumentado os valores de garantia das operações financeiras, como já havia citado. O presidente Padilha, na época da São José Previdência, buscou informações para que se abrisse uma conta Selic. Não tinha conta Selic junto ao Banco Central, é o mesmo que eu pegar 500 reais, entregar para o gerente, e nem o depósito existia, nem a conta corrente eu abriria. O senhor Padilha buscou informações para que se abrisse uma conta Selic diretamente no Banco Central. Porém, foi informado que deveria ser através de uma DTVM, que era a Átrio. Como esses títulos já estavam custodiados com a empresa Átrio, assim permaneceram. Foi induzido a um erro. Das respostas da São José Previdência, evidenciou-se que o atual diretor-geral, o senhor Silvio, à época gestor dos recursos, informa de forma contrária ao conteúdo das atas 45 e 46. Portanto, não é verdadeiro que tudo foi abalizado pelos conselhos de administração. Agora, senhores, faz então o Ministério da Previdência a indagação. Aonde que está então o contrato de custódia? Para assegurar que aqueles títulos adquiridos estavam em poder de uma corretora, de um banco, notificado por meio do TSD, reiterado em 1º de março de 2012, para apresentar o contrato de custódia junto à Átrio, a São José prestou declaração de que procuramos em toda a documentação existente e não a localizamos.
Ou seja, de fato não houve contrato de custódia. Indagado ainda para informar qual documento chegou à conclusão que a Atrium possui também a natureza de custodiante, nada declarou. Foi o que nós apontamos, inclusive, na conclusão do relatório da CPI. Ausência de custódia. E diz mais, as possibilidades. Foi vendido com venda definitiva ou com compromisso? Ou foi solicitado que a Atrium vendesse em venda definitivo com compromisso de recompra? Portanto, vereadora Mary, essa é a primeira tarefa moral que a futura prefeita tem que fazer em São José. Destituição do atual procurador. Afastamento de todos os funcionários que atuaram por 30 a 60 dias até que uma investigação minuciosa sejam feitas. Eu não imputo a qualquer vereador, muito menos ao vereador Amaury, como foi dito no jornal, de que o vereador Amaury sabia através de um documento dado pelo Sintran. Isso é mentiroso. Aquilo foi uma farsa montada contra o vereador Amaury. Não é verdade que esta Câmara sabia do que estava acontecendo na São José Previdência, muito menos o vereador Amaury. Não imputo responsabilidade pessoal, criminal, contra qualquer pessoa. Só quem pode fazê-lo não é esta Câmara, não é a CPI, não é este plenário, é o Ministério Público, é o juiz. Teve gente que ficou a campanha toda achando que a CPI tinha que induzir e dizer se esse roubou ou se esse é criminoso. Nenhuma CPI pode concluir isto. Quem conclui, quem dá o aval, quem diz, quem decide é o juiz, nem o Ministério Público de sua representação. Mudo rapidamente, portanto, senhor presidente, está com o Ministério Público, mas vereadora Mary, Vossa Excelência que está aqui presente, vereador Orvino, Vossa Excelência que está aqui presente, temos um relatório no Ministério Público, tem um relatório com o prefeito municipal, e este relatório será repassado à futura prefeita. O tanto quanto pode o atual prefeito fazer, a futura prefeita tem mais ainda obrigação, porque ajudou a constituir essa comissão, e ajudou a dar a ela a maioria para concluir o que nós estamos concluindo, que não é diferente do que o Ministério Público fez. As omissões podem não dar responsabilidade criminal. Pode ser por improbidade administrativa, mas há que saber exatamente o que aconteceu. Agora, o fato do ex-diretor administrativo ter escondido tudo, e o atual presidente também ter sido lesado ou induzido, né, tem que ser apurado. Por último, senhor presidente, eu queria chamar a atenção de alguns vereadores da base do governo. O vereador Adriano nesse dia disse que a melhor secretaria foi a dele. Outros passaram na infraestrutura, foi a dele. O outro fez a cidade digital, também foi excelente. O outro foi na saúde e foi excelente. Se todos os titulares das secretarias fizeram um trabalho excelente, por que o prefeito Djalma Berg perdeu as eleições? E outra coisa, que alerte a atual prefeita. A atual prefeita municipal ganhou as eleições, não por mérito pelo programa, mas foi a rejeição que derrotou o prefeito Djalma. E não há, se um outro vereador perdeu, é secundário. Vereadores não são permanentes. Os 18 mil votos do Fernando Elias foi para a Deliana. Os 22 mil votos do PT foi para a Deliana. Os 25 mil votos da Deliana foi para a Deliana. Portanto, nós estávamos certos quando alertávamos no PT, já no ano passado e nesse ano nós falávamos, senhor presidente, quando o nosso encontro, quando nós decidimos que o PT tinha que ter candidato próprio, nós dizíamos, no documento, é preciso que o PT tenha candidatura própria a prefeito em São José, para mudar de verdade São José em favor dos trabalhadores e do interesse da população. Se isso não acontecer, a bandeira da oposição ao prefeito Djalma Berg vai ficar nas mãos da candidatura do PSD, do governador Colombo e do Jorge Bornhausen. Porque isso era evidente. Não basta um jornal aqui local, colocar o prefeito municipal 20 vezes no seu jornal. 40 páginas, 20 vezes ela apresentava. O que faltou para o prefeito Djalma foi escutar, inclusive a voz da oposição. Ter ouvido menos os puxa-saco.
ter ouvido menos esses jornais que se vendem por meia matérias que saem. Quando se ouve a oposição gratuita, que não faz conluio, que não faz dossiê, que não vende projeto, é essa oposição que devia ser ouvida. Espero que a futura prefeita também não faça dossiê e não aceite dossiê, e que siga em caminho reto.